Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 8. Êxodo, capítulo de número 8, lá no Velho Testamento. Segundo livro da Bíblia, lá no Velho Testamento, capítulo 8. A Bíblia tem o Velho e tem o Novo Testamento. Ambos são testamentos. E o que é um testamento? Senão um direito de herança. Por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu preciso entender a minha condição de filho. Eu preciso entender de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E a palavra de Deus, ela nos testifica nessa verdade, para que a gente tenha um posicionamento diante disso. Quem tem direito de herança é filho. Êxodo, capítulo 8, versículo 16, diz assim a minha tradução. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu cajado, o teu bordão, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém, o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Assente-se, por favor. Olha, eu vou intitular essa mensagem de A Bênção da Continuidade. Na altura do texto que nós acabamos de ler, estamos diante de mais uma das pragas, mais especificamente a terceira praga, que Deus, sobretudo, por sua permissividade, por sua vontade, por seu testemunho, lança sobre o Egito, para que o nome dele fosse reconhecido, glorificado, para que até os egípcios tivessem a oportunidade de salvação. Moisés e Arão estão dando continuidade ao seu ofício profético, e esta é a palavra que me chama a atenção dentro de tudo isso. Continuou, ou continuidade, é uma palavra que se destaca para mim enquanto eu meditava sobre a rotina do ofício. Continuidade. Como é bom você ter a bênção da continuidade. Ter que trabalhar amanhã, ter que dormir hoje, ter alguém para você se encontrar, ter alguém com quem se preocupar, ter um corpo para que você venha cuidar, saber para onde vai ir e viver nessa expectativa boa. A bênção da continuidade, quem perdeu em grande instância foi Caim, pelo pecado dele. A Bíblia diz que ele teve que viver vagabundo na terra, está escrito assim, vagando sobre a terra. Jacó também, pelas suas mentiras, pelo que ele fez, ele também perdeu a bênção da continuidade. Ele não conversou mais com a mãe dele, ele não teve mais contato com a mãe dele, ele não teve mais contato com o seu pai Isaac, e ele viveu também por um período da vida dele fugindo, até se encontrar com Deus, e as coisas mudarem. Presta bem atenção no que eu estou falando. Ver Deus ferir o Egito com 10 pragas nos parece bastante curioso, extraordinário, espantoso, mas se coloque na posição hoje de Moisés, se coloque hoje na posição de Arão. O desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste familiar, na medida em que eles vão trazendo uma palavra sobre o Egito e as pragas vão se apresentando. Pense, meu irmão, comigo aqui, sobre o desgaste que isso vai causando. Penso eu que também havia uma expectativa de mudança no coração de Faraó. Penso eu que eles também tinham ali uma esperança que com tudo isso a realidade mudasse, pela ordem de um homem que se achava Deus, com um título, Faraó, que se intitulava um Deus. A expectativa que havia, ou que haveria já uma mudança no cenário egípcio, embora Deus mesmo tenha dito que o coração de Faraó endureceria. E aí nós chegamos diante de um texto sagrado e percebemos que se existe um desafio profético frente aos projetos que Deus tem, é esse.
E é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. O desafio de continuar. O desafio de continuar. Embora haja o cansaço físico, emocional, embora hajam desafios absurdos, embora hajam pessoas com um coração duro, o desafio de continuar. Ainda bem que você não desistiu, meu irmão. Porque há uma bênção em continuar. Eu vou repetir para você ouvir. Ainda bem que você não desistiu, meu irmão. Porque há uma bênção em continuar. É extremamente desafiador continuar. Sobretudo quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, do jeito que nós esperamos, do jeito que imaginamos, que é o melhor jeito, a princípio. A bênção de continuar. Tem um pregador, David, não lembro o resto do nome dele, e ele disse em 1 minuto, 2 minutos, algo que eu achei interessante. Quando perguntaram para ele, se você pudesse voltar no tempo de Jesus para conversar com alguém, com quem que você conversaria? E ele disse, eu conversaria com Judas. Daí todo mundo ficou olhando para ele, por que Judas? Porque quando ele fez aquilo, quando ele traiu Jesus, quando ele chegou diante daqueles sacerdotes corruptos e jogou as moedas, quando ele disse que ele fez isso contra um sangue inocente e jogou aquilo, e eles falaram, o que nós temos com isso? Foi você que fez tal coisa. E ele saiu para se enforcar, a Bíblia diz. Ele falou, eu queria pegar ele nesse momento. Eu queria pegar ele e falar para ele assim, ó, não faça isso, porque daqui 3 dias ele vai ressuscitar. Porque daqui 3 dias ele vai te dar uma nova chance. Porque daqui 3 dias ele vai te perdoar. Não faça isso. Mas ele perdeu a bênção da continuidade quando ele se enforcou. Continue, meu irmão. Continue vivo, continue casado. Continue tentando. Continue. Ainda mais quando a dureza do outro quer confundir a nossa incapacidade. Como foi a dureza do coração do sumo sacerdote e os demais. Há pessoas que chegaram hoje em uma situação em que não conseguem entender o que é dureza do outro e o que é a sua incapacidade, por essa correlação de culpas. E se questionam constantemente, aonde que eu errei? Por que meus filhos não cedem? Aonde que eu estou fracassando, que o meu marido não se converte? Aonde eu estou tropeçando, porque eu perdi um ente querido para as drogas? Aonde que eu errei para ver um filho desviar-se terrivelmente da igreja? Pastor, o que eu posso fazer para mudar a realidade de alguém que eu amo? Eu quero ligar aos céus hoje a bênção da graça, o poder da imunidade, para que você seja envolvido na espiritualidade da continuidade. A graça da continuidade, mesmo quando a culpa tenta assolar o seu coração. Eu quero que Deus gere em você a capacidade de distinguir profeticamente e o que as outras são, as decisões que as outras pessoas tomam das suas decisões. Presta bem atenção. Uma é a sua decisão em Deus, de ser leal, fiel, compromissado com Deus, de estar casado, sendo dizimista. Outra coisa é a dureza do coração de Faraó, que rejeita escutar. Mesmo que os sacerdotes dele cheguem e falam para ele, confessem. Foi o dedo de Deus hoje aqui no Egito. Foi o dedo de Deus. Mesmo que fale isso, ainda assim, o coração do Faraó se endureceu. Olha só, entenda, você precisa entender isso para você poder continuar. Eu me desobrigo a responder pelas pessoas que não ouvem. Eu me desobrigo em responder pelas pessoas que não me ouvem. Pastor Eduardo Zdrojewski, saudoso pastor Eduardo Zdrojewski, e me identifico muito com o ministério dele, inclusive, com o chamado dele, inclusive. Para quem não sabe, ele faleceu ano passado de Covid, com 82 anos. Ele tinha uma frase que ele dizia que as ovelhas que Deus confiou a ele são aquelas que escutam a voz dele, aquelas que obedecem.
aquelas que escutam, se identificam. Eu me desobrigo da responsabilidade de converter a minha família. Eu continuo na missão de fazer de tudo para que a minha família, eu digo de um modo geral, parentes em geral, para que eles entendam o Evangelho, para que eles compreendam nesse impacto. Porque eu não tenho essa capacidade. Eu prego, eu amo, eu vivo, mas a capacidade vem do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? Eu quero que nessa noite você levante a sua cabeça, que você respire fundo, porque o coração de Faraó, quem cuidará é Deus. Mas a tua boca tem que continuar profetizando. A tua boca tem que continuar entregando o recado de Deus, tem que continuar pregando a palavra de Deus. Você está entendendo? Essa é a bênção da continuidade. O que Jesus fala? Bem-aventurados, Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Isso é, puros de coração. Permanecer crendo, você vai ver Deus na situação. Você vai ver Deus em tal vida. Você vê Deus. Você está entendendo? Não ande intimidado, de cabeça baixa. Nós temos pessoas vivendo dramas, situações difíceis, pessoas que estão pregando e outros estão cometendo, causando situações absurdas na própria casa, estão se perdendo. Pessoas que estão orando, intercedendo, e casamentos através de vocês estão sendo restaurados, mas talvez eu falo com alguém que está abalado, intimidado, porque o marido não vem, porque a esposa não é, porque os filhos não sei o quê. Pessoas que estão ministrando e dizendo que as portas de Deus abrem, mas parece que as portas para vocês estão fechadas algumas vezes. Eu estou falando a alguém que o Espírito Santo diz para continuar, mesmo quando os efeitos não são imediatos. A mesma fé que nos faz vencer é a mesma fé que nos faz resistir nos momentos difíceis. Continuar mesmo quando a resposta não chega na hora. Continuar mesmo quando não há ainda a salvação de quem a gente mais ama às vezes e quer estar perto. Eu não vou retroceder em nome de Jesus. É isso que tem que estar gravado na continuidade dos teus passos. Você precisa intensificar cada vez mais o teu relacionamento com Deus, porque é isso que trará respostas na tua vida, porque o sangue de Jesus nos garante um fim de promessa, um fim promocional. O versículo 16 que nós lemos diz que Deus falou com Moisés e diz para Moisés falar com quem? Com quem? Está prestando atenção, né? Com Arão. Deus falou com Moisés e disse para Moisés falar com Arão. E disse o Senhor a Moisés: diga para Arão. O Senhor falou com? E pediu para Moisés falar com? Esse é o segundo ponto que eu quero destacar. O relacionamento entre Moisés e Arão está ligado ao relacionamento em que ele tem com Deus. Deus fala com Moisés e Moisés fala com Arão. E aí eu me pergunto, e faço uma pergunta para você, para que você se responda aí. Seria apenas esse meu caso isolado? Ou o relacionamento em que nós temos com a pessoa, ou com as pessoas, nada mais é do que uma radiografia do relacionamento em que nós temos com Deus. Porque a forma como nós nos relacionamos com Deus, ela vai nos trazer respostas da forma como nós nos relacionamos com pessoas. A vida de oração vai mudar a forma como nós falamos com pessoas. O nosso relacionamento com as pessoas está intimamente denunciado com o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Vocês viram agora o que aconteceu? Lá, mundo internacional, ficou famoso, deu um ibope, do Will Smith deu um tapa no rosto do Chris Rock, é isso? Aquela reação do Will Smith denunciou
que ele estava já agitado muito antes disso, conturbado, despreparado emocionalmente. Tanto é que agora ele perdeu contratos e teve que ir para uma clínica de reabilitação porque não sabia lidar mais com as críticas. Tamanho era a aflição e condições assim. Mas você viu o comportamento do Denzel Washington, por exemplo? Totalmente centrado de alguém que tem relacionamento com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu posso dizer algumas vezes, nos relacionamentos com Deus, como aprendemos nos relacionamentos com pessoas, para algumas pessoas, porque para algumas pessoas Deus é apenas um office boy, uma antiga profissão que tinha. Deus, traz isso para mim. Deus, faz isso para mim. Deus, entrega um recado para tal pessoa para mim. E para algumas pessoas, outras pessoas só servem enquanto estão sendo útil para elas também. Porque pessoas também são office boys para ele e para ela. Não é mais útil para mim? Abandona! Abandona! Eu vejo às vezes pessoas falando de mim, como essa semana eu tive a notícia, absurdos que estavam falando, porque não tem nem nexo, eu fico tranquilo com relação a isso. Mas é engraçado, porque às vezes falar que eu ando com pessoas só por interesse, esquece que durante o meu dia, durante a minha diária, quem me conhece todo dia, esse tempo atrás eu cheguei numa comunidade terapêutica, e o pastor que olhou para mim e falou: ei, pastor Carlos, dá para reconhecer você, porque sempre está com nóia do lado. Sempre está com alguém, andando com alguém que está com problema. Sempre está andando com alguém que está com uma situação... Aí falar que eu só ando com pessoas porque eu tenho interesse por trás dessas pessoas e coisa e tal, pessoas não tem nexo. Isso aí, graças a Deus, isso não me atinge. Eu me preocupo com a pessoa apenas. Eu me preocupo apenas com a pessoa. Mas é um absurdo. Eu digo assim, é um absurdo, de tão absurdo que eu digo... A pessoa que está com o coração duro, não tem o que fale, não tem o que se faça. Então, algumas pessoas, elas só se relacionam com Deus da mesma forma que interpretam esse relacionamento com as pessoas. Isso é, eu vou me relacionar com Deus, e da forma como eu me relacionar com Deus, eu vou me relacionar com pessoas. É mais ou menos assim. Existem pessoas que não aceitam ser contrariadas na sua casa, e chegam na igreja, ou diante do Pai, diante de Deus, e querem imprimir o mesmo comportamento com Deus. Se na sua casa tudo o que você diz é lei, você chegou no lugar onde o que Deus diz é lei. Se na sua casa você é acostumado com as pessoas te servindo a todo momento, Jesus nos diz que aqui nós temos que servir. Que como igreja nós temos que servir, porque Ele mesmo veio para servir e dar resgate por muitos. Precisamos entender que ajustar o relacionamento com Deus é ajustar o relacionamento com pessoas. E às vezes a gente fica achando que o nosso principal problema é aquela pessoa da nossa casa, ou o fato de eu não ter pessoas, eu não ter casado, ou de eu não ter isso ou aquilo. Mas nosso principal problema é não entender o ângulo de Deus sobre tudo isso também. O que é impossível não ajustar com pessoas e não ajustar com Deus. Por isso que somos igreja, corpo, comunidade. Por isso que nos amamos, nos suportamos. Por isso nós convivemos. Por isso que nós continuamos carinhosamente. Porque relacionar-se com Deus é relacionar-se com pessoas. Pedro, você me ama? Te amo. Então cuida de pessoas. É o que ele fala. Cuida de pessoas. Se preocupe com pessoas. Viva pelas pessoas. Viva pelas pessoas. Essa semana eu estava com o pastor Jefferson numa empresa. Foi arrumar uma máquina de lavar. E daí... queimou a placa, e meu pai conhece muito disso, não está aqui, falou, faça isso, tira a placa e leve lá em tal lugar que eles arrumam na hora e você coloca de novo. Quando chegamos lá, a moça que trabalhava, o Jeff chegou agora, pode até confirmar, a moça que trabalhava, chegou para nós assim com o olho meio estralado e falou, meu Deus, que sono. Isso foi na segunda-feira, né, Jeff? Que sono. Eu trabalho nesse emprego, eu trabalho no outro emprego no final de semana, eu estudo psicologia na faculdade à noite e eu passei o final de semana na gandaia.
Falou desse jeito. E daí, quando nós saímos dali, o Jefferson até brincou comigo, assim, ele disse assim, o Jefferson, hoje, graças a Deus, é um pastor, é um exemplo, é uma benção, mas ele falou, eu, na minha juventude, eu também tinha esse pique. Eu aguentava ficar sem dormir, e ir trabalhar no outro dia, e isso. Eu falei para ele, eu estou esgualepado já. Em 2 anos eu vou ter mais cabelo branco do que o meu pai de criação. Mas eu também ficava as noites sem dormir, só que na igreja. Nas vigílias, desde os 16 anos. E trabalhando aqui nesse templo, inclusive. Trabalhando de madrugada aqui e trabalhando de dia no hospital. O que eu estou falando para você, disso tudo, é que se você ama a Deus, você vai amar as pessoas. Se você ama a Deus, você vai se importar com o aconchego das pessoas, com o melhor delas, com o relacionamento delas, e ainda que estejam falando mal de você, você continua servindo, você continua ali. Você está entendendo? Você continua ali. Nós somos igreja. E se você entrou num templo por causa de Cristo, você permanece. Se você entrou por causa de pessoas, quando elas decepcionarem você, porque são pessoas, você vai sair. Meu irmão, saia da teoria e venha viver a prática do que é a igreja. Venha viver a prática do que é a igreja. Você lembra de Mical? Mical, a esposa de Davi, que tanto guerrearam para estarem juntos. Quando estavam juntos, Davi tinha um relacionamento com Deus, estavam trazendo a arca para a cidade, Davi pulava, louvava a Deus, de uma forma extraordinária, tamanha felicidade dele. Mas Mical estava longe, na janela, olhando aquilo, e entende tudo errado, porque está na janela. Cristão de janela entende tudo equivocado. É todo magoadinho, é todo casca de ferida. Cristão de discurso entende tudo equivocado. Olha aqui, cristão de textão, mas que não conhece a realidade da igreja. Está na hora de sair da janela e adorar junto com Davi. Está entendendo? Cristão de cantinho, que se diz ser muito observador, é covarde biblicamente. Está colocando a sua salvação em risco, está ficando na porta do reino, não entra, não deixa as pessoas entrarem, e acaba afastando pessoas da casa de Deus, com inúmeros tipos de fofoca, levantar achismos, destruindo a imagem de líderes. Estende a tua vara, Arão, agora, e toca com o teu cajado, Arão, no pó da terra, fere o pó da terra. O que ele faz ali? Ele fere o pó da terra. Diga comigo, fere o pó da terra. Para que se torne em piolhos, para que fira toda a terra do Egito. Eu não quero que você se prenda à terceira praga aqui. Eu não quero que você se prenda à ideia dos piolhos aqui. Presta bem atenção. Eu não quero que você se prenda à ideia dos piolhos. Eu quero que você entenda que o propósito de Deus, Ele irá empestar o Egito com piolhos. Eu quero, meu irmão, que você entenda que o pó da terra foi ferido. Essa expressão, pó da terra, é familiar para alguém? Do que Deus fez a gente? Deus nos fez do pó. Lembre da criação. O pó ferido se torna o que Deus determina que ele se torne. Ei, meu irmão, para de gritar na tua vida, para de fazer drama, para de fazer escândalo sem necessidade. Lembra lá do Metiolate ou não? O pessoal raiz, metade era drama, metade era dor. Se você, às vezes era mais drama do que dor. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar. O pó ferido se torna o que Deus determina. Mas o mais importante é você entender que o pó não foi ferido pela mão de Arão, nem Moisés, foi ferido pelas mãos de Deus. A vara de Deus corrige, ela pode ferir, mas ela não mata, ela transforma o pó no propósito de Deus. Deus te tocou com o que anda acontecendo.
Eu vou repetir, o que anda acontecendo na tua vida? Deus te tocou com o que anda acontecendo. Às vezes estava muito acomodado, folgadão, folgadona, fora da missão. Às vezes você estava muito soberbo, muito arrogante, distraído. Às vezes, Deus sabe como é que você estava, meu irmão. Deus te tocou com o que anda acontecendo. As jumentas do pai de Saul fugiram, e o pai dele manda ele buscar as jumentas. E de repente, naquela busca, ele vai até a casa do profeta, porque ele quer que o profeta consulte a Deus. E o profeta fala, as jumentas, era só uma desculpa, só para você descansar o teu coração, elas já voltaram para a casa do teu pai. Mas isso foi para que você viesse até aqui a minha casa e recebesse a bênção de Deus. Deus tocou o pó da terra, alguma coisa aconteceu na tua vida ou está acontecendo. Ele está te transformando no propósito dele. Eu vou repetir, Ele está te transformando no propósito dele. Eu conheço tanta gente que foi tocado pelo cajado de Deus, e hoje está aqui no propósito de Deus, firme. Todas as vezes que Deus me tocou assim, não era para me matar, mas para me moldar ao seu propósito. Os piolhos surgiram nessa proporção do Egito, e os magos do Egito foram desbaratados nessa. Porque das outras vezes, as 2 primeiras vezes, eles conseguiram fazer os sinais também, nas falcatruas dele. Mas agora eles não conseguiram. E eles confessaram, o dedo de Deus está aqui. Eles mesmo evangelizaram ali Faraó. Foi o dedo de Deus, nós não podemos fazer isso. E só o contato do cajado transforma o pó em propósito. Essa transformação que você viveu foi porque o Criador te tocou para combater o mal. Você precisa ser mais espiritual. Tem gente que pode mudar, às vezes, a alimentação, muda a roupa, mas daqui 2 meses está fazendo a mesma coisa. Agora, quando o cajado toca, a transformação ela é definitiva. Escute o que eu vou falar. Quando o cajado toca, a transformação ela é definitiva. Deus coloca algo dentro de você que você não consegue tirar. Por mais que você queira não ouvir, por mais que você queira resistir, por mais que você queira fugir, como disse o próprio Davi, para onde que eu vou fugir da tua presença? Se eu armar a minha cama entre os mortos, o Senhor está lá. Se eu armar lá no fundo do mar, o Senhor está lá. Se eu for para o mais alto da montanha, o Senhor está lá, porque o Senhor está dentro de mim. Meu irmão, o Espírito Santo está em você. Você foi tocado pelo cajado de Deus. Precisa ser mais espiritual. E só será mais espiritual se começar a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus e orar a Deus para que ela seja revelada a você. 3 pilares: palavra, oração e ação. Esse tripé, para que você permaneça em pé, esse tripé, palavra, oração e ação, ele vai ter que ser contínuo. Você conhece um monte de gente que conhece a Bíblia, inclusive Satanás, conhece a palavra. Tem gente que é oração, 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 mas a língua é um trapo de fofoca, a revelação que eu vi um anjo, que eu vi isso, sabe, um sinal, uma bola de fogo, e de repente... É engraçado, ter tanta visão e a vida não muda, só fofocaiada. Mas tem gente que ora, lê Bíblia, mas não tem ação nenhuma, não se envolve em nada, não ajuda ninguém com nada. O que você vai fazer para ajudar ali? Eu vou orar só. E toda hora está tendo apelo para ajuda, toda hora. Quem não se envolve, não se desenvolve. Precisa ser mais espiritual. Tem gente que pode mudar, como eu falei, alimentação e tudo, mas não dá continuidade. Sabe por que você está aguentando essa pressão? Porque você foi tocado pelo cajado de Deus em alguma área. Só Deus faz criaturas do pó. Dê continuidade à sua missão. Põe a sua mochila nas costas, vai cumprir o teu propósito, meu irmão. Vai cumprir o significado do teu nascimento.
Pare de culpar pessoas. É Deus te tocando, te moldando por um propósito do alto. Continue vivo, continue adotando, continue casado, continue na igreja, continue trabalhando, porque as pessoas de coração duro, Deus cuidará. Eu lembro no hospital quando eu trabalhei, tem um primo meu que eu amo muito, o Adriovânio. O André conheceu ele, né? O nome dele é mexicano, né? Adriovânio. E o pastor Jorildo também conhece ele. E eu lembro que ele criticava bastante, inclusive criticou para o meu pai uma vez, ele mesmo me disse. Passado um tempo, ele veio conversar comigo, ele estava indo para a igreja, ele tinha aceitado Jesus. Eu lembro que eu tinha gravado, na época, uma fita para ele. Gravei uma fita evangélica, algumas músicas, inclusive uma música da Aline Barros, para ele. Mas é assim, eu lembro de uma mulher que trabalhou comigo também lá. Meu Deus, não vou lembrar o nome dela agora. Esse tempo atrás, eu tive contato com ela, eu não lembro do que foi, em algum lugar, ou se foi por rede social. Não, por rede social. E ela me disse, hoje eu estou na igreja. Eu lembro quando você falava e eu tinha birra de você. Mas era uma mulher de coração duro. Ela falou, olha o que aconteceu comigo, o meu casamento foi para o brejo, isso foi para o brejo, a minha saúde não sei o quê. Hoje eu sirvo Deus feliz, eu entendo muita coisa. E Deus está reconstruindo na minha vida. Eu encontrei esse tempo atrás, há tempo já, um rapaz no ônibus. E ele falou, eu lembro você, eu tinha 16 anos na época, a gente jogava bola junto. Encontrei com ele no ônibus. Ele falou, eu me batizei faz uma semana. E eu lembro que você fazia tocaia para mim, para nós, né? Eu jogava aquela piazada que eu jogava bola junto. Eu falei, vocês não estão a fim de ir lá em casa assistir um filme? Vamos lá. Eu falei, vou fazer uma pipoca. Chegava lá, eu colocava o Evangelho segundo Mateus. É verdade. E depois rolava apelo. E eu lembro que 2, pelo menos, foram comigo para a igreja. Um faleceu depois, com 21 anos. Depois. E esse era o cabeça da galera, na época. Olha só. Você está entendendo? Então continue a tua missão. Tem todo um histórico. Continue a tua missão. Às vezes alguém fala da tua vida, você fica abalado, fica triste, fala, eu vou jogar tudo para o alto. Mas você está esquecendo o teu histórico, o que você já fez pelo Evangelho, todos os dias. Eu lembro uma vez, numa comunidade, o André conheceu lá, o pastor Cristóvão, que eu era pastor auxiliar. Eu era pastor auxiliar, eu tinha 19 anos. E eu lembro que eu fiz no computador, eu imprimi, 2.000 panfletos eu cortei na mão, 2.000 panfletos na mão, e o grupo de intercessão que eu levantei na igreja, era um domingo de sol, aquele sol que parecia que é estágio para o inferno, de calça jeans. Nós fomos, não tinha feito curso de missão, nada, fomos em todas as casas ali próximo à igreja, entregar um panfleto, perguntar se a pessoa queria uma oração, teria culto à noite, ver se precisava de alguma coisa que a gente podia ajudar. Naquele dia, uma pessoa só foi para a igreja e aceitou a Jesus. E tudo valeu a pena. 2.000 panfletos. Uma pessoa aceitou Jesus. Você tem um histórico, meu irmão. Quantas madrugadas você, enfrentando o leão sozinho para defender uma ovelha, o urso sozinho, para alguém chegar e falar agora besteiras a teu respeito. Não fique intimidado por essas coisas, não. Pessoas de coração duro sempre vão existir. Você pode, Moisés, você pode, Arão, está desgastado pela rotina, mas você tem a bênção da continuidade, você tem pelo que lutar, você tem, meu irmão, a missão de Deus contínua sobre você. Deus te tocou com o cajado, um dia Ele me tocou com o cajado também, um dia esse cajado tocou em Jesus, por mim e por você, e Jesus na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava cumprindo o seu propósito na terra, Jesus não abandonou a sua cruz, e você não pode abandonar a sua, amém? Depois dessa luta, virá dias de avanço, você não pode esquecer, porque a vida de um cristão é resistência à continuidade, resistência à continuidade, resistência à continuidade. Daqui a pouco Deus faz assim, de uma hora para outra, avança. Daqui a pouco vem resistência e continuidade, resistência, e daqui a pouco Deus faz assim, e você avança. De uma hora para outra, Deus abre uma porta financeira. De uma hora para outra, Deus muda o coração daquela pessoa. De uma hora para outra, as coisas mudam. Mas isso
é para quem continua. Para quem continua. Pegando o gancho aqui, eu vi o Dr. Carlos vindo agora aqui com essa camisa charmosa, cor de hematoma, né? Uma cor bonita. E eu lembro quando eu conheci o doutor, ainda estava no começo da conversão dele, eu lembro que eu trouxe uma mensagem lá no instituto que estava sendo inaugurado, e ele já tinha aceitado Jesus, inclusive já tinha batizado nas águas, mas aceitou Jesus de novo naquele dia. Eu não sei quantas vezes ele aceitou Jesus. Todo dia, é isso aí. E eu digo isso para você porque quando você vê hoje ele com esposa, com filhos, ministério, pastor de um dos ministérios mais difíceis que eu conheço, que é o ministério de louvor, que isso, meu irmão, olha, se até Satanás, que era Lúcifer, que era um anjo de luz, que era a expressão da perfeição, querubim ungido, ele era um medidor, isso é, quando perguntasse para Deus, me dê um exemplo da sua perfeição na criação, ele apontava para Lúcifer, classe única, querubim ungido. Se ele que tinha toda essa capacidade caiu, você está entendendo o que eu estou falando? Ministério do Louvor, meu irmão, não é para qualquer um. E hoje ele é líder do Ministério do Louvor. Mas sabe o que é isso? Por mais que ele tenha que combater contra a própria melancolia dele, por mais que ele tenha que combater contra o próprio Beiersdorf que há nele, isso é, o alemão que há nele. Sabe, o alemão você fala uma poesia em português, as flores, as borboletas. Você fala lá em francês, né? Até de marché, salsicha nouillet, é tudo combinado de biquinho, né? Você fala em inglês, mas quando você está falando em alemão, e japonês também é assim, né? Temperamento alemão. Mas ele se torna, às vezes, o maior inimigo dele em algumas coisas, nível de resistência, porque quando você está sendo tentado, você se volta contra a tua astúcia, você luta contra a tua astúcia. E a Bíblia chama isso de concupiscência da carne. E se você não for espiritual, se você não se der a oportunidade, a bênção da continuidade, você não vai ter resultados na sua vida. Cadê o Ivan? Foi arrebatado, está lá? Isso aí, apareceu o Ivan. O Ivan eu conheci, ele tinha 14 anos. E nas vezes que eu estava de madrugada trabalhando aqui, às vezes o Ivan vinha. O Ivan não trabalhava e não estudava, né, Ivan? Com 14 anos. Menino de rua eu te conheço, diz uma música, né? E o Ivan, eu meio que dei uma adotada na época, até comprei um terno para ele, né, Ivan? Um terno black também, eu lembro disso. Aprendeu a tocar violão, pela bênção da continuidade, o Ivan foi insistindo, os meninos tiravam um sarro dele, porque ele não era como outros meninos, ficava passando o rodo em todo mundo, chorava às vezes. Uma vez no monte eu entreguei uma profecia para ele. Outro dia a tia Jane teve um sonho com ele e falou também, confirmando. Hoje, ele tem a casa própria, tem o carro, tem a esposa dele, e o Henrique, filho deles, está para nascer daqui a uns meses. Vai se formar também na faculdade, tem profissão, tem estabilidade. Por quê? A bênção da continuidade. Quem disse que na cabeça dele não dá aquela loucura, às vezes, de largar tudo, chutar o balde? Né? Tipo, ganhei na loteria, chega e joga o balde, chuta, quebra, fala o que queria para isso aqui, fala o que queria para aquele de lá, fala para todo mundo, e vai morar em outro lugar. Não dá vontade em todo mundo? Em todo mundo. Quando eu pergunto para mim assim, pastor, não dá vontade de sair da igreja às vezes? Eu falo, eu vou te falar, você fala que está com vontade de sair da igreja, várias vezes, você tem motivo? Eu tenho motivo para sair, porque imagine só a pessoa fulano. Eu falei, eu sou a pessoa que mais tem motivo para sair, mas eu também sou a pessoa que mais tem motivo para ficar, porque eu sei o que Deus fez por mim e faz por mim. Os piores estão no altar. Você sabe que Deus tocou você com o cajado. Você sabe que Deus pegou o pó e Ele transformou num propósito dEle, numa missão dEle. Como Ele fez aqui. Como Ele disse para um e para outro para fazer, a bênção da continuidade. E aqui é um legado. E outras pessoas vão continuar esse legado. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus falou com Moisés. Moisés falou com Arão. Arão, meu irmão, tocou com o cajado no pó da terra. Deus Pai falou com Jesus. E Jesus falou com os apóstolos, e assim diante.
Foi falado com Aimee Simple, Mike Ferris, através de Robert Simple. E a bênção da continuidade, através de Harold Williams. Aqui no Brasil, passando pela Bolívia, passando pela Amazônia, descendo até em São João de Boa Vista, em São Paulo, abrindo uma tenda, escrevendo cruzada de evangelização, igreja quadrangular, e chegando através de pessoas, pastores, até chegar a mim, até chegar a você. A bênção da continuidade nos trará resultados. Até o último suspiro de vida, a bênção da continuidade nos trará resultados. Mas isso é para quem continua. Você vai atravessar esse mar, meu irmão. Você vai atravessar. Isso aí é passageiro, mas Deus é eterno. Deus é fiel. Ainda bem que você não desistiu, porque Jesus, ele não desiste. Tá? Deus nos ensinou a fazer oferta por alguém. Deus nos ensinou a fazer sacrifício por alguém. Quando Jesus, como diz o Bulhão, desnuda da cintura para cima, lava os pés dos discípulos, enxuga os pés dos discípulos, e ele fala: vocês querem ser como eu? Vocês querem ir para onde eu vou? Vocês querem ser meus discípulos? Façam isso uns pelos outros. Quando ele nos ensinou a fazer oferta uns pelos outros, quando ele nos ensinou a fazer essas coisas, ele está dizendo para nós sobre o que virá depois. Ele nos ensinou a ser oferta por alguém. Jesus nos ensinou a nos sacrificar pelo bem das pessoas. Então, meu irmão, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Se você sabe que o diaconato está precisando de pessoas, se você sabe que o Ministério do Louvor está precisando de pessoas, se você sabe que qualquer ministério profético, palavra, oração, grupo está precisando de pessoas, saiba que você precisa mais desse ministério do que ele precisa de você. E saiba que a bênção da continuidade, ela vai acontecer. Eu lembro quando uma pastora chegou para mim, eu ainda novo, 20 anos, e eu lembro que ela chegou para mim e falou: Carlos, não é melhor você ficar em casa? Quando as coisas melhorarem, você volta para a igreja? Eu falei: pastora, com todo respeito, foi a pastora Roseli que me disse isso, eu tenho muito respeito por ela. Pastora, com todo respeito, se eu ficar em casa, eu não volto mais. Mas se eu permanecer na casa de Deus, fiel e firme, aquele que me trouxe vai trazer a minha esposa também. Porque a bênção da continuidade, ela vai se revelar aos filhos, aos pais, ela vai se revelar às pessoas por onde a gente passar. Você está entendendo o que eu estou falando? Cuidado com essas pessoas que ficam no canto, falando, desconstruindo a imagem, se embolando em coisinhas, em detalhes que não sei o quê. Seja mais espiritual, olhe do ângulo do alto. Enterre algumas coisas, porque o objetivo desse tipo de coisa é te afastar do corpo. O objetivo desse tipo de coisa é destruir a tua fé, é arruinar você. Vai para outro lugar, vai. Daí não dá continuidade também, vai para outro lugar. Não. Porque o problema não é esse. O problema é a forma como você se relaciona com Deus. E é isso que vai trazer resultados. Dia 15, olha o que eu vou falar. Dia 15 agora, desse mês, sexta-feira santa, feriado. Não endureça o teu coração. Esteja aqui às 8 horas da manhã. Deus chama você para sacrificar a sua manhã por alguém. Porque alguém está pedindo dentro do seu coração, sem saber o que é, um sinal de Deus. E você é esse sinal de Deus na vida de alguém. Sacrifique a tua manhã no dia 15. 8 horas da manhã aqui na igreja. Porque Deus vai usar você. Deus tocou você com o cajado e você está se convertendo ao propósito dele. Não esqueça, porque dia 15, 16 e 17 nós teremos o culto à noite do pacto de sangue. E esse dia 15 pela manhã, ele vai ser muito importante para que de uma forma sobrenatural as pessoas sejam alcançadas por esse pacto de sangue. Amém, meus irmãos? Se coloquem em pé, por favor. Domingo, falar nisso, tem Santa Ceia agora, né? Mas eu vou orar por você, para que você entenda a bênção da continuidade,
para que você entenda a bênção de ser perseverante. Ainda bem que você não desistiu. Ainda bem que você continua ativo. Ainda bem que você continua. Porque Deus vai te trazer avanços na vida. Deus vai te trazer avanços na vida. Deus vai te trazer respostas. E eu vou orar por você agora. Coloca a mão no teu peito assim. Fecha os teus olhos aí onde você estiver. Eu vou orar. E você sabe o que se passa na tua mente. Você sabe o nível das tuas mágoas, né? Você sabe o nível da tua tristeza. Você sabe o nível da tua vontade de largar tudo, de abandonar tudo. Você sabe o nível que está. A dureza do coração de pessoas, assim como o Faraó. Mas é Deus que cuida da dureza dos corações. Se imunize de algumas coisas, Deus vai te honrar. Então você vai entregar isso para Deus. Você vai entregar Faraó para Deus. Você vai entregar essa missão para Deus. E você vai estar com uma intensidade ainda maior nessa missão. Deus Todo-Poderoso e Fiel. O Senhor é grandioso. O Senhor é o Deus que converte o coração do homem. O Senhor é o Deus, Pai, que transforma essas realidades. O Senhor é o Deus, Pai, que está conosco. Aonde estivermos, o Senhor está conosco nos convencendo. O Senhor está mudando o cenário, mas está nos educando antes. Está nos educando para grandes coisas. E de alguma forma o teu cajado nos toca e nos molda. O Senhor sabe a situação que nós estamos passando. O Senhor sabe a forma como nós nos encontramos. E há talvez alguém aqui que o seu familiar está com o coração duro. Cada dia é uma desculpa pior do que a outra. Que está com o coração duro. Cada dia, Pai, é uma malandragem mais específica. Cada dia é uma fuga. Cada dia é uma conversa. O Senhor conhece, mas o Senhor está tratando com a gente. Ah, Senhor amado, o Senhor conhece o nosso patrão. O Senhor conhece, Pai, as pessoas que estão ao nosso redor quando estão nos enrolando. Estão nos enrolando em dinheiro. Estão nos enrolando no trabalho que tem que fazer. Estão nos enrolando nas atividades que temos que cumprir juntos. O Senhor sabe, Pai, com o que nós estamos lidando, com prefeitura e tantas outras coisas. O Senhor é o Deus que mudou o coração de Esaú. O Senhor é o Deus que transformou essas realidades. E nós estamos colocando a nossa casa, o coração daquelas pessoas que nós amamos, nas tuas mãos, ó Deus. Nós estamos colocando, Pai santo e fiel, de todas essas pessoas que nós amamos, o coração nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, por favor, amigo fiel, entra com a tua providência e nos dá o que nós precisamos hoje. A mesma fé que nos faz vencer, nos faz continuar resistindo. Derrama da tua graça, Espírito Santo, e dá a bênção do livramento, do testemunho, do milagre, da provisão sobre esta vida. Mas dá, Pai, o despertar, para que essas pessoas estejam aqui no dia 15, às 8 horas da manhã. Muda a realidade, muda essa realidade, para que estejam nessa campanha em nome de Jesus Cristo. Assim, meu Pai, nós estamos ligando aos céus toda essa situação e todos esses passos, e desde já estamos te agradecendo em nome de Jesus. Amém?